Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu gostaria de trazer um tema que foi assunto da live de ontem com a Cristina Forte, que é a questão de agenda e tarefa. Isso tem muito a ver com a questão de administração e gestão do tempo. E eu vejo que a maior parte dos meus clientes, das pessoas que eu tenho contato, elas têm uma grande dificuldade de organizar a questão do tempo e a questão da semana, da rotina, do dia a dia, e com isso elas acabam não conseguindo dar conta daquilo que elas têm que fazer. Então, basicamente, qual é a diferença entre agenda e tarefas? Tarefas é aquela lista de coisas que a gente tem para fazer, que muitas pessoas colocam ou no celular, ou nas notas, ou no iPad, ou no tablet, enfim, ou colocam numa listinha, num papel. Mas a agenda é quando essas tarefas de fato vão para um dia com data e hora para serem feitas. Ou seja, ou elas têm um alarme que coloca naquele dia, ou elas têm algum lembrete que apareça, que, por exemplo, se eu tenho que marcar o dentista, se eu colocar na lista da tarefa marcar dentista, eu vou passar a semana inteira e não vou marcar o dentista. Mas se eu disser que eu preciso marcar dentista e que todos os dias isso vai bipar para mim 2, 3 vezes, vai me lembrar que eu preciso marcar o dentista e só vai parar de me lembrar no dia que eu parar e de fato marcar o dentista, isso vai me lembrar quando eu fizer. Ok, feito, marcado, passou. Se eu preciso me dedicar 4 horas por semana, que eu me dei conta que são 4 horas a quantidade necessária para organizar, por exemplo, as minhas redes sociais, se eu colocar simplesmente na tarefa, preciso trabalhar 4 horas na semana nas minhas redes sociais, e eu não fizer isso e colocar isso numa agenda, que significa das 2 às 3 na segunda, das 4 às 5 na terça, das 8 às 9 na quinta e das 10 às 11 na sexta, isso não vai acontecer. Eu vou passar a semana com aquela lista do que eu tenho que fazer, mas eu não achei dentro da minha agenda o espaço para que isso acontecesse. Então, aquilo não vai acontecer. Então, é muito importante que a gente ache uma forma de fato, criar uma agenda e não viver com a lista de tarefas do que a gente tem que fazer. Porque a possibilidade que essa lista de tarefas não aconteça e não funcione, ela é imensa. E aí eu sugiro para vocês, por exemplo, para quem ainda tem o costume de usar agenda em papel, que use aquela agenda de papel que tem os horários do lado. Se você usa agenda eletrônica, seja ela qual for, que você não coloque na segunda-feira eu tenho que trabalhar as redes sociais, mas eu coloque o horário. E aí vocês vão me dizer, mas e quando acontece um imprevisto? Ou quando alguma coisa acontece que de fato eu não consigo cumprir aquilo? A gente entra dentro daquilo já no mesmo momento ou no mesmo dia, para pensar, se naquele dia que eu tinha uma hora para me dedicar às redes sociais e eu de fato não usei, eu já olho na minha agenda e já realoco para um outro dia essa uma hora. Eu não simplesmente deixo de fazer e espero para a semana seguinte, porque na semana seguinte, de fato, eu já perdi esse horário daqui, então eu não compenso nisso e eu acabo me atrasando. Então isso é muito importante, foi um assunto que veio ontem para o nosso papo online e entendo que muita gente precisa ter esse pensamento de estruturação semanal para que as coisas de fato aconteçam de forma fluida e que a gente tenha aquela sensação de reforço positivo, que deu certo, que eu consegui e que agora eu estou numa próxima etapa. Essa questão de trabalho feito, meta cumprida, ela traz um bem-estar muito grande e faz com que a gente perceba que de fato a gente caminhou, se movimentou mais perto, mais próximo daquilo que é o nosso objetivo. E movimento gera movimento. Quanto mais eu me movimento e tenho reforço positivo, mais eu quero me movimentar. Então, se eu não movimento, eu não recebo o reforço positivo. E se eu não recebo o reforço positivo, eu consequentemente não me estimulo, não me motivo a fazer mais. Espero ter contribuído. Em breve estarei aqui de volta. Boa noite e muito obrigada.